Muito legal esse vídeo, né? A gente observa então a ciência entrando em concordância com o que o Espiritismo nos dizia lá no século XIX. Que bom! Galileu continua suas explicações agora então sobre o tempo, não mais sobre o espaço, mas sobre o tempo. E ele diz: o tempo é a sucessão das coisas, está ligado à eternidade, do mesmo modo que as coisas estão ligadas ao infinito. Ou seja, o tempo só pode ser medido de forma parcial e não total em relação à eternidade. Ele é medido pela sucessão dos acontecimentos, como ele exemplifica usando o surgimento e a destruição da Terra. Então, vamos ao desenvolvimento da Terra e tudo que nela ocorreu, o que está ocorrendo. A criação, né? O mundo primitivo, começou lá com o mundo primitivo, agora provas e expiações, vem aí o mundo de regeneração, vai passando até que chega o último dia de existência do planeta, conforme ele diz. Transportemo-nos agora ao último dia desse mundo, a hora em que, curvado sob o peso da vetustez, ou seja, da velhice, ele se apagará do livro da vida para aí não mais reaparecer. Interrompe-se então a sucessão dos eventos, cessam os movimentos terrestres que mediam o tempo e o tempo acaba com eles. Quando a Terra se encerra, o tempo da Terra também se encerra. Mas é importante que entendamos que a eternidade permanece. O tempo se encerrou junto com o planeta, mas a eternidade do universo permanece, ou seja, depois da sucessão dos eventos que me são interessados contar, findar, o tempo igualmente se encerra. Eu vou dar um exemplo que mais a nosso alcance. Eu vou para a faculdade, nós vamos para a faculdade, vamos supor. E nós, a gente sabe que vai durar em torno de 5 anos, por exemplo. Aquele tempo que é por nós, é por mim contado enquanto eu estou estudando. Então eu conto o tempo, durante a sucessão daquele evento, por exemplo, só tem 6 meses, meu Deus, ainda falta, Então, vou fazer prova, semana que vem tem prova, tem que terminar o meu TCC, então a gente vai fazendo aquela contagem durante o tempo que aquele evento vai permanecendo. Então, findou a faculdade, aquele tempo passou. A gente não conta mais, não é? Ficou para trás. No entanto, a minha existência continua, graças a Deus. Então, façamos de conta que a faculdade é o tempo e a eternidade sou eu, A faculdade acabou, mas eu ainda estou aqui. Então, o findar do planeta Terra, como ele deu o exemplo, ou de qualquer outro planeta, não altera a eternidade em absolutamente nada. Mas a partir do momento que esse planeta se encerrou, o seu tempo encerrou também junto. E é muito interessante a comparação que ele faz, gente. Vamos dar uma viajada aqui de novo. Ele diz que o tempo é uma gota de água que cai da nuvem no mar. Gente, vamos fechar o olho e imaginar aquela gotícula caindo da nuvem. Olha o percurso que ela faz. Ela vai caindo, Então ele diz que a sua queda é a medida de tempo, sabe? Conforme ela vai caindo, aquele tempo é medido por aquela queda. E quando ela cai, aquele tempo se encerra. E ela cai aonde, gente? No mar, que podemos comparar à eternidade que permanece, é infinita, É perene. No caso da Terra, nós sabemos que o tempo é contado pelos movimentos de rotação, translação, que nos permite contar os dias, as noites. Porém, cada planeta tem
sua contagem de tempo diferente, conforme Galileu diz lá na Gênesis. Tantos mundos na vasta amplidão, quantos tempos diversos e incompatíveis, cada um diferente do outro. A gente muitas vezes não já teve a oportunidade de estudar no Livro dos Espíritos, né? Que o tempo no plano espiritual é diferente do nosso. Pode ser que as esferas espirituais que estejam próximas à Terra tenham uma contagem parecida com a nossa, né? Talvez igual, mas aqueles que estão próximos a outros planetas certamente são diferentes, né? Vamos fazer uma analogia aqui para a gente, né? O tempo de outro planeta diferente do nosso. Vamos fazer uma analogia. Por exemplo, eu estou enamorada, apaixonada, nossa. E aí, né? Antigamente era assim, tá, gente? Eu só vou encontrar o meu amado, a minha amada no fim de semana. Nossa, mas esse tempo não passa, né? Hoje em dia, né, com a quantidade de gente ansiosa que tem, seria um problema. Mas naquele tempo a gente esperava e parecia que aquele tempo não chegava, sabe? Demorava a passar, demorava a passar. E aí, quando a gente encontra aquela pessoa, né? A gente tem, vamos ao cinema, vamos, né? E aí, 10 horas tem que estar em casa. Gente, aquele tempo voava. Quando a gente olhava, fala assim, mas já passou tão depressa, né? Então, é de conformidade com o nosso estado, sabe? Nosso estado de espírito, o que a gente está vivenciando. É mais ou menos assim, né? A contagem do tempo em outros planetas é diferente. Então, ele nos esclarece que a imensidade e a eternidade não tem limite. Por quê? A eternidade se refere ao tempo e a infinitude ao espaço, né? O tempo é a eternidade, onde não se estabelece o início nem fim. O que podemos é limitar por uma sucessão de eventos que ocorrem durante essa eternidade, como, por exemplo, o que a gente já falou, né? O evento do nascimento e desaparecimento de um planeta, não é? Ou o tempo que eu passo no ensino médio, por aí vai. Por isso, ele nos diz que o tempo, sendo a relação das situações transitórias, né? E dependendo unicamente das coisas que são medidas, não é? É apenas uma medida relativa, não é absoluta. Suponhamos que eu pegasse todo o tempo de duração de todos os planetas que já existiram, e a gente sabe que só a Terra já tem mais ou menos 4,5 bilhões de anos. Então, se a gente pegasse o tempo de todos esses planetas que já existiram, que vão existir, e aí ele diz que ainda assim nós só teremos um pontinho na eternidade. E se a gente pegasse igualmente toda a extensão desses planetas, também teremos apenas um ponto na extensão da infinitude do universo. Não é verdade? Logo, queridos, o tempo é apenas uma medida relativa de sucessão de coisas e situações transitórias. Por isso que ele diz que a eternidade não é suscetível de medida alguma do ponto de vista de duração. Não tem começo, não tem meio, não terá fim, não tem fim. Tudo lhe é presente, presente. Agora não vamos entender de uma forma egoísta, né? O presente eu tenho que ver. Não, ele está falando presente em relação à eternidade, em relação à infinitude do espaço, não é? E ele finaliza esse ponto dizendo, olha que interessante, se séculos de séculos são menos de um segundo relativamente à eternidade, que vem a ser a duração da vida humana, gente. Se estamos falando de séculos, de séculos, de séculos, que representam um pontinho na eternidade, que representa 40, 60, 80 ou 100 anos da vida da personagem vivida na Terra, da personagem que estamos vivendo, né? A Luciane, por exemplo, que representa isso. Quase nada, né? Para a gente não falar nada, para não nos sentirmos tão insignificantes, quase nada. E aí isso nos chama a atenção para um fato,
que nós estamos tão, mas tão equivocados com relação a isso. Queridos irmãos, eu falo assim, eu me incluo muito nesse processo. Nós temos dado pouquíssima atenção à nossa vida verdadeira, à nossa vida do Espírito, sim, porque nós somos eternos, nós somos espíritos eternos, fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. E Jesus disse, tudo que eu faço, vós fazeis, podeis fazer e muito mais. Meus irmãos, mas para que nós façamos, é preciso que nos dediquemos. Não vamos neurotizar a questão, mas vamos entender que precisamos dar atenção ao fato de que somos eternos. Para tirar essa nossa dúvida, na questão 83 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta, os espíritos têm fim? Compreende-se que seja eterno o princípio de onde eles emanam. Sim, nós emanamos, viemos de Deus, fomos criados por Deus. Mas o que perguntamos é, diz Kardec, se suas individualidades têm um termo, e se em dado tempo, mais ou menos longo, o elemento de que são formados não se dissemina e volta à massa de onde saiu. Ou seja, se nós seremos, depois que desencarnarmos, diluídos, vou usar essa palavra para ficar mais fácil, se nós não seremos diluídos no universo, na composição do universo, como sucede com os corpos materiais, diz Kardec. É difícil conceber-se que uma coisa que teve começo possa não ter fim. E aí os espíritos respondem, há muitas coisas que não compreendeis, porque tendes limitada inteligência. Ora que era Kardec. Isso, porém, não é razão para que as repilais, ou seja, o fato de não entendermos não significa que devemos repelir essa verdade. E eles dizem, o filho não compreende tudo que a seu pai é compreensível. Quando a gente é criança, a gente não sabe tudo que os nossos pais sabem. Nem o ignorante tudo que o sábio apreende. Dizemos que a existência dos espíritos não tem fim. É tudo o que podemos dizer por agora. E, para que não reste dúvida, a questão 87, Kardec pergunta, ocupam os espíritos uma região determinada e circunscrita no espaço? E os espíritos respondem, estão por toda parte, povoam infinitamente os espaços infinitos. Tendes muitos deles de contínuo a vosso lado, observando-vos e sobre vós atuando. Meus irmãos, quando nós nos sentirmos sós, tenhamos essa convicção de que perto de nós existem espíritos que velam conosco, que estão querendo nos ajudar a depender da nossa sintonia. Também já estudamos isso. E eles continuam dizendo, sem o perceberdes, pois que os espíritos são uma das potências da natureza e os instrumentos de que Deus se serve para a execução dos seus desígnios e providências. Nós somos potências de Deus, somos filhos da criação desse Deus maravilhoso. Então, irmãos, que busquemos aprimorar nossos conhecimentos, como ele disse aqui, os espíritos povoam infinitamente os espaços infinitos. Como é que nós vamos galgar esses espaços e não nos preocupamos com a eternidade do nosso espírito? Precisamos buscar conhecimento, porque isso é uma das poucas coisas que não irá perecer com o nosso corpo, né? Então, que a gente vivencie, que a gente estude, que a gente se aprimore. E Paulo de Tarso, na sua primeira carta aos Coríntios, ele tem uma frase que é maravilhosa. Ele diz, se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Nós não queremos ser miseráveis. Queremos ter a alma preenchida por essa certeza de que Deus vela por nós, que somos eternos. Então, que busquemos merecer, essa confiança que Deus tem em nós,
que busquemos nos aprimorar, meus irmãos. Uma semana de muita paz, de harmonia, de estudo. E, por falar em tempo, a gente vai passar um vídeo para mostrar a importância de não perdermos mais tempo. Muita paz, meus irmãos.